Saudações em Cristo, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco nesta rica oportunidade para gravarmos mais um vídeo. E nós vamos pedir a vocês a gentileza de deixar o seu like, comentar no rodapé do nosso vídeo, acionar o sino da notificação e se inscrever no nosso canal e compartilhar ou fazer os compartilhamentos do nosso canal. Que Deus te abençoe, assim você vai estar me ajudando a evangelizar as pessoas que são inalcançadas por uma mensagem de apologia do verdadeiro evangelho. Queridos e amados irmãos, sem delonga, doravante já vamos falando sobre o assunto dessa temática. O cristão e o futebol. Qual a comunhão que há entre o cristão e o futebol? Ou o que há em comum entre o futebol e a igreja? Vamos caminhar para não ficar muito longo? Bom, a origem do futebol. O futebol se originalizou na Inglaterra por volta de 1880, 90, por aí, começou as primeiras invenções relacionadas a este jogo, o futebol. Quando o futebol surgiu, meus irmãos, não era da forma que nós temos hoje, não. Quando o futebol surgiu, era um grupo de pessoas correndo atrás de uma bola, tudo num sentido só. Não tinha essa divisão de times de um grupo contra o outro, essa facção, essa disputa, não, de forma alguma. Era um grupo correndo atrás de uma bola. E a bola, para vocês terem uma ideia, não era 100% redonda. Ela era uma bola parecida com aquela bola de futebol americano, um pouco mais oval, tá certo? O futebol foi ganhando corpo e hoje nós temos o futebol de salão, que é um futebol com a bolinha mais pequena num ambiente fechado, temos o futebol de campo com 7 e temos o futebol de campo com 11, e que tem os seus 11 titular para cada lado do time e um banco de reserva, enfim, a sua torcida. E o futebol foi complicando, ele foi aquilo que foi inventado para ser talvez um lazer, se tornou hoje um comércio, uma máquina gigantesca, uma coisa extraordinária, tá certo? E nós sabemos que tudo que surge, seja na vida secular ou até mesmo da igreja, tem que cuidar, porque pode surgir por uma boa causa e no decorrer da história pode se tornar um problema muito sério, tá certo? Hoje nós temos, por que eu não sou a favor do futebol? Já começa por várias coisas. Hoje nós podemos analisar. Temos hoje o comércio terrível, o dinheiro, os roubos milionários e bilionários da FIFA. A FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Então, essa FIFA é uma máquina de dinheiro e tem roubos e roubos bilionários entre essa FIFA. A FIFA está sendo investigada em tribunal e coloco muita coisa para baixo do pano e a coisa vai indo, mas é uma máquina de dinheiro. Então eu vou falar um pouquinho também sobre as construções dos estádios. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos não sei se é o Mineirão, o Morumbi, eu não me lembro o estádio que é aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que foi construído e está lá, não foi nem usado, foi abandonado, quebrou a diretoria do clube e o estádio ficou lá milhões de dólares, de reais investido naquele estádio e para sediar a Copa do Mundo quando aconteceu aqui no Brasil, e acabou aqueles estádios, não somente aquele, mas se não me falha a memória, o Mané Garrincha e vários, acho que 5 ou 6 estádios que foram feitos e alguns deles nem uso teve. Foi ampliado aqui em Porto Alegre a Arena do Grêmio, enfim, queriam ampliar o Gigante da Beira-Rio para poder assediar também a Copa do Mundo. Então foi investimentos altíssimos a nível de Brasil, que desviou a verba, que eu não vejo tanto sentido em ficar conectado uma bola para investimento dessa natureza. E esse dinheiro que foi investido, porque tem que ser naquilo ali, irmãos, o brasileiro é assim, tendo futebol, carnaval e bebida alcoólica, tá de bom tamanho para os brasileiros. Eu sou contra tanto um como o outro. Para mim, nenhum dos três presta para nada. Nem o carnaval, nem a bebida alcoólica e nem o futebol. Mas isto, recebendo, eu não vou falar de carnaval hoje porque eu estou falando de futebol, recebe verbas das prefeituras para fazer, para as baterias da escola de samba, para as suas fantasias, o futebol recebe verba para a construção de estádio, para ampliação dos seus trabalhos. Isso é a maior aberração que pode existir num país. E o dinheiro que poderia ser aplicado nas redes hospitalares, temos uma rede hospitalar precária, temos uma rede educacional de escolas
precária, temos professores mal pagos na nação, temos médicos mal pagos, pessoas que trabalham irritadas porque o médico tem que ter uma vida digna, uma vida diferente, separada da vida das pessoas comuns para poder tratar as pessoas, seja ela comum ou não. E nós, então, dinheiro que podia ser investido na saúde, na educação e na infraestrutura. Nós encontramos alguns estados do nosso país onde os esgotos é a céu aberto, onde não há uma infraestrutura, uma rede de esgoto perfeita, e esse dinheiro está sendo aplicado, milhões de reais, em estádio de futebol. Então, para mim, meus irmãos, eu acho uma coisa muito errada. O futebol, para mim, não tem sentido em nenhuma área da vida. Ah, poderia apontar como esporte, depois nós vamos chegar lá, vamos caminhar aqui. Então, verbas do governo que são desviadas para o futebol, que não deveriam serem aplicadas nesses estádios, mas sim em redes educacional e de saúde. Tá certo, meus irmãos? Nas redes hospitalar. Os irmãos, primeiro, às vezes tem que olhar aqui para baixo, porque aqui tem alguns insetos aqui que ficam às vezes querendo subir nos pés da gente, tem que estar sempre atentos. Mas o futebol educa e faz bem para a saúde, alguém pode dizer. Ora, o futebol, se educa, eu não sei, porque eu não vejo educação nenhuma na torcida do Corinthians, na torcida do River Plate da Argentina, não vejo educação nenhuma na torcida do Boca Juniors da Argentina, não vejo educação nenhuma na torcida do Internacional e do Grêmio aqui em Porto Alegre, que torcedores do Inter já mataram torcedores do Grêmio dentro do trem aqui nesse itinerário de São Leopoldo a Porto Alegre. Eu não vejo educação nenhuma em futebol, eu vejo facção partidária, discussão, briga e peleja e porfia. É isso que eu enxergo em futebol. Mas fazer o que se tem muitas pessoas da igreja que são cegos espirituais, que ficam trazendo isso para dentro da igreja. O Silas Malafaia e o Jade de Alencar não fizeram uma disputa lá no Rio de Janeiro, um colocando no altar da igreja dele os aparatos não me lembro se é do Fluminense ou do Palmeiras ou do Vasco da Gama, sei lá, e o Silas colocando do Flamengo no altar da igreja, e ainda falando, e aí os crentes rindo e dando gargalhada, achando bonito. Irmãos, é hora de acordar, isso aí não tem base bíblica, isso não é coisa de crente. Ah, mas o irmão é salgado, radical, extremista, é? Vocês queriam que eu engolisse essa bucha de canhão e que eu aceitasse com naturalidade o futebol dentro da igreja? Misericórdia, meus irmãos. Ah, e para vocês que não sabem, eu vivia dentro de um campo de futebol, eu era treinador de futebol, eu era goleiro, eu joguei com profissionais do Internacional de Porto Alegre, eu tive 5 amigos jogador profissional há 20 e poucos anos atrás. Eu acredito que quem conhece a história do futebol vai se lembrar, o Jorjão, que jogava no Internacional de Porto Alegre, titular, é um grande amigo meu, hoje convertido, e congrega ali na igreja Sagrada Família, um distrito de Palmeira das Missões. Tenho mais um amigo meu que era profissional do Guarani de Venâncio, o Sandro, que hoje está em Portugal. Tive vários amigos jogadores profissionais. E eu sei que na época nós tivemos que nos converter e abandonarmos as quadras de futebol. Nós vivíamos jogando campeonato de regiões do amador ali, aqui nessa região próxima a Porto Alegre, e os profissionais sempre estavam conosco ali, eram amigos da nossa convivência. Muitos desses rapazes profissionais se converteram e abandonaram a carreira brilhante que tinham, porque era isso que era nos pregado. Hoje não. Como é que fica essas pessoas hoje? Com esse evangelho que muda a cada 10, 20 anos? Não, o evangelho é um só e é verdadeiro. Então nós tivemos que nos converter. Então a gente pode afirmar para vocês, e alguém vai dizer que a igreja agora ficou moderna, que a igreja não conhecia a Bíblia, que naquela época nós tínhamos que abandonar. Hoje não precisa. Porque hoje a igreja quer cristianizar tudo que não pode ser cristianizado, meus irmãos. A igreja não pode dar os braços, andar de braços dados com o mundo, não. A igreja tem que continuar sendo igreja verdadeira. Então faz bem para a saúde. O que faz bem para a saúde do convertido não é o esporte, e sim os exercícios físicos. Compre máquinas de fazer exercício, faça uma longa caminhada, pegue o seu cachorro, pegue uma pessoa da família, vá caminhar, faça uma dieta, cuide da sua saúde, faça caminhadas. Então o esporte para nós é uma desculpa para a igreja. E nessa desculpa está entrando todo tipo de esporte, de jogo dentro da igreja. É o voleibol, é o handebol, é o futebol, é o basquetebol, é o
Enfim, é tudo que você imaginar, é o salto em varas, é tudo. Hoje a igreja está fazendo parte de todas essas coisas, e eu digo que isso não fazem parte das Olimpíadas, e as Olimpíadas não têm origem na antiga Grécia. Vai ver se Paulo naquela época, os discípulos da igreja, está se envolvendo com as Olimpíadas da antiga Grécia, ou com os esportes daquela época, ou você acha que agora que é novo? Capaz, tinha os gladiadores na arena, tinha as Olimpíadas na Grécia, tinha os esportes daquela época, mas a igreja primitiva, Paulo disse que o exercício corporal para pouco era proveitoso, no sentido que ele quis explicar, que você tinha que correr a carreira. Então Paulo critica no sentido do soco, do punho no ar, da vitória após uma competição, como Ayrton Senna dava o soco no ar quando ganhava a corrida de Fórmula 1, como Pelé soqueava em 1970 quando ele fazia os gols pela Copa do Mundo. Paulo se referiu sobre aquilo ali. Nós não somos como esses que dão salto e soco no vento, no ar. Nós corremos não por uma coroa corruptível, que é sujeito a ferrugem, nós corremos por uma coroa incorruptível. Você entende? Então Paulo falava do crente, da pessoa cristã correr a carreira espiritual. Os crentes não têm Bíblia, irmãos. Os crentes precisam aprender a palavra de Deus. Vamos à frente para não ficar muito longo. Então, meus irmãos, futebol hoje se tornou lazer, prazer, ambição, comércio e dinheiro. Isso que é o futebol hoje. Pode até ter começado bem, mas hoje é isso. Então, meus queridos e amados irmãos, não é nada novo porque os pastores do passado não estavam atrelados a esse esporte idólatra. Isso não é nada novo, porque o futebol nasceu em 1890 na Inglaterra, depois disseminou em 1910, já começou a nível mundial, em 1900 a nível mundial, tanto é que os clubes aqui de Porto Alegre, o Inter e o Grêmio, têm fundação em 1910. O Inter em 1910 e o Grêmio um pouco antes. Então, quer dizer, o futebol já existia. E a igreja começou a disseminar, mesmo com força, em 1900. Por exemplo, o Daniel Bergo e o Narvin vieram para cá para o Brasil em 1909. Então por que o Daniel Bergo e o Narvin, por que os pastores anteriores, todos em massa, os evangelistas que tinham viajado o mundo, que tinham cultura, mente aberta, eles não vieram surgir do nada, eles vieram da Suécia para a América, da América para o Brasil, e tantos outros homens de Deus que naquela época andavam, não jogavam bola. Por quê? Se o futebol também já estava em alta. Então fica aí minha pergunta, aquela igreja não jogava futebol porque aquela igreja era uma igreja que estava dentro da palavra, e essa igreja do presente momento é uma igreja desviada da palavra. Então vocês têm muito cuidado porque o arrebatamento está aí, e é por isso que todas essas práticas estão se introduzindo dentro da igreja, e você precisa estar de olhos abertos, porque Deus não mudou e o evangelho não mudou, e se você não estiver permanecendo fiel à palavra, quando Jesus voltar, você não será arrebatado. Você acha que Jesus vai te arrebatar dentro de uma arena do Grêmio? Grêmio, Grêmio, Grêmio. Ou você lá na Gigante da Beira-Rio, Inter. Não, você não vai ser arrebatado. Você, da Assembleia de Deus, de qualquer igreja, qualquer denominação, que está com a sua camisa orgulhoso, no seu perfil do Facebook você coloca, sou gremista, sou corintiano, sou vascaíno, sou internacional, sou Inter de Santa Maria, sei lá o que você é, eu sou palmeirense, você é um apóstata, você é um falso profeta, você já sabia do evangelho, você se desviou da graça. Jesus não vai te arrebatar no meio dessa parafernália, cantando, gritando, louvando aos ídolos e bebendo bebida alcoólica. De forma alguma, eu te afirmo em nome de Jesus, e não me chame de juiz, com aquele jargão evangélico aqui no rodapé do meu vídeo. Você está julgando, você é juiz agora? Não, é a palavra que te julga. É a palavra que vai nos julgar. Não é o irmão Levi. Eu tenho pavor desses crentes que a primeira coisa quando a gente prega uma verdade, você é juiz agora, você detém o poder, você é dono da salvação. Isso é o tipo de crente doente, ruim, que não ora, que não consagra, que não lê Bíblia. Isso é um espinho no pé dos pastores onde congrega. Isso é o tipo de crente liberal, isso não vai em culto, isso não apoia a palavra, isso é o tipo isso é um farisaísmo. É sempre aquela coisa, porque o fariseu ele também prega, mas é aquela mensagem ranhenta e nojenta. Nunca muda. É sempre aquela mesma mensagem. Jesus disse para os fariseus, tudo é impossível. Mas para aqueles que crê, tudo é possível. Por isso que você nunca consegue acreditar em nada. Você rechaça a verdadeira mensagem. E você faz apologia e defesa ao evangelho prostituído da última hora. Então Deus não vai arrebatar, de forma alguma. Vamos lá, para não ficar muito longo. Então, esses pastores, até o presente ano de 1990,
ninguém se envolvia com futebol nem jogar, mas agora de 1990 para cá é um vento. Já queria ter um grupo de futebol na Deus e Amor do Rio, você já estava antigo no coração do Sérgio Sora, já queria ter um grupo, as Assembleias de Deus, já está o time dos presbíteros jogando contra os pastores, e assim vai, irmãos. E quem propagou o futebol dentro do Brasil foi a Universal do Reino de Deus e a Universal da Graça do R.R. Soares. E as igrejas que têm Bíblia, como a Assembleia, a Deus e Amor, enfim, a Batista e algumas igrejas aí que conservam a Bíblia Sagrada, copiando, não é todas, algumas copiando para não ficar para trás. Irmãos, quantidade não vai salvar, você tem que primar pela qualidade dos seus membros. Você não tem que copiar dessas igrejas neopentecostais o que eles estão fazendo. É óbvio que nós vamos ficar para trás. Nós da Assembleia, nós das igrejas que pregamos a verdade, nós vamos ficar para trás, porque o ecletismo é que vai crescer agora na última hora. Isso aí já foi feito estatísticas por pessoas da ciência e da religião, e afirmaram que as igrejas que vai crescer de 90 para frente, do presente, da década de 90 para agora, para frente, são as igrejas ecléticas que pregam libertação de opressão, expulsação de demônio rolando, vendo anjo, vendo tudo, e prosperidade. Nós que pregamos a verdadeira mensagem, nós vamos ficar para trás. Então ficamos para trás, irmão, mas vamos entrar no céu. Nós não precisamos copiar essa mensagem moderna e esse evangelho prostituído da última hora. De forma alguma. Vamos à frente. Futebol e sua relação com a idolatria. É muito grande. Ó, você que prega contra a idolatria, você está no futebol, que crente que você é. A Bíblia diz que nós não podemos idolatrar o nosso filho, que nós amamos. Agora o teu filho tem camisa do Inter, tem camisa do Grêmio, tem camisa do Palmeiras, camisa do Vasco, do Botafogo, do Flamengo. A tua criança já nasce da igreja, você em vez de colocar uma Bíblia nele, um violão nas mãos dele, um teclado, um órgão eletrônico, um instrumento, você coloca uma camisa de futebol e incentiva ele a ser um jogador de futebol, claro, porque dá dinheiro e você está desviado. Agora você não ensina ele a ser um pastor, um pregador, um cantor na igreja, isso não. Você vai prestar conta e vai pagar caro por as atitudes que você está, como sacerdote do lar, fazendo com que a tua família erre por causa de você que é sacerdote. Porque quem dita as regras no lar é o sacerdote. Ele não é ditador e mandão chefão de cozinha, mas quem traz a esposa, os filhos na orientação, é você, pai. É você, obreiro, é você, pastor, e você vai prestar conta do que você está fazendo com a tua família diante de Deus. Você foi chamado para ser uma luz forte nessa terra. Você foi chamado para ser sal, e você para ser tempero. Você está nem temperando, você não é nem extremista e não sei o que você está fazendo. Você é um extremista por um lado e um liberal por outro. Mas temperar as vidas que estão insossa você não faz. Nós somos sal e luz nessa terra. Então, meus irmãos, é uma relação idólatra o futebol e a igreja. É muito grande a idolatria no futebol. Os clubes têm para seus sócios, ser usado em forma idólatra. Por exemplo, você se torna um sócio do clube. Você vai se tornar uma pessoa sócia de um clube de futebol, você se torna um idólatra automaticamente, porque ali dentro do futebol só tem idolatria, e você vai pagar um carnê mensal para ser sócio, para sentar na cadeira da torcida, nas cadeiras privilegiadas ou coisas dessa natureza, para você não perder um jogo. Então você é um sócio de um clube de idolatria. Você não tem mais nada de Deus na vida, biblicamente falando, e você vai gastar lá, e aí contra o dízimo, você é. Aí contra as ofertas para ajudar uma necessidade, uma obra assistencial da igreja, você é contra. Aí você também é contra a um carnê para ajudar um verdadeiro missionário. Não estou dizendo esses missionários fanfarrão que vão mostrar as crianças africanas morrendo com um urubu em volta dele para comer a carne dele, para vir para o Brasil impressionar as pessoas e caçar dinheiro. Não é esse missionário, estou falando verdadeiro missionário. Você é contra ajudar. Mas aí lá ser sócio do carnê do clube seu, você é. Ah, mas o meu dinheiro eu faço o que quiser. Claro, faça do seu dinheiro o que você quiser. Eu estou dizendo para abrir os olhos de muitas pessoas que ainda têm temor do Espírito de Deus em suas vidas. Então objetos
Você é sócio do clube, você compra objetos e você compra a própria camisa e você idolatra a camisa, porque a camisa do clube é uma idolatria. Você não notou que a pessoa põe a camisa para quando o clube ganha e sai no dia seguinte, na segunda-feira, debochando das demais pessoas, encarando as demais pessoas com a tua camisa? A realidade é essa. Eu sei que eu poderia falar de uma forma mais singela, mas que nem muitas pessoas queriam, mas eu tenho que mostrar a verdade. Você sai para você dizer, ó, o Grêmio está massacrado. Eu sou colorado, o Grêmio está debaixo dos meus pés e gerando briga, discórdia e divisa com essa camisa idólatra que você defende, que você pagou caro. Porque se a Nike, essas empresas que fabricam essas roupas, aqui há um tempo atrás a do Inter era a Plub, se a camisa Plub do Inter fosse R$250, você compra. Você nem reclama. Agora, para devolver um dízimo para ajudar a igreja, aí vocês reclamam. Amém? Vamos à frente. Cada time tem um padroeiro. Eu não sei se vocês sabem que a relação do futebol com o diabo e com a macumba é grande demais. E a relação do futebol com a igreja católica, e escuta que eu vou gravar um vídeo, a católica é a pior seita que existe na Terra. É a católica. E em segundo lugar, a maçonaria. Então você está de braços dados retrocedendo ao catolicismo. Me prova que não. Cada time de futebol tem um padroeiro. E eu vou citar aqui para vocês alguns para provar para vocês que eu não vim para cá para o YouTube para falar besteira. Por exemplo, do Inter de Porto Alegre é o São Pedro. Então você, colorado, você você está de braços dados com a igreja meretriz de Apocalipse 17. A grande Babilônia, a mãe das meretrizes, aquela que tem o cálice que está embriagada com o sangue dos profetas. Você deu as mãos, porque se você adora São Pedro, você está dentro do catolicismo novamente. Você entendeu? Então você precisa acordar, irmão. O evangelho é separação do mundo. O evangelho não se mistura com o mundo. Vamos lá. Cada time tem um padroeiro. Também tem o seu mascote. Vamos falar aqui primeiro do padroeiro. Depois nós falamos do mascote. Por exemplo, vídeos de torcedores propagados para relatar. No YouTube temos vídeos de torcedores propagados para relatar a relação entre futebol e religião. Quer dizer, os torcedores estão trabalhando ferrenhamente para conseguir ganhar multidões através de seus vídeos, para relacionar o futebol com a religião e dizer que isso é certo, que você pode fazer, que pode restaurar o futebol, que os crentes vão entrar no futebol e o futebol não vai ser mais esse quebra-pau entre as torcidas, que o futebol vai ser restaurado porque agora vai ser praticado e feito por pessoas boas. Faça-me o favor. Eu não nasci ontem, irmãos. Sinceramente, eu não sou massa de manobra. Então os irmãos percebam o quanto é terrível essa prática do futebol. Tá certo? O diabo sempre teve em mente o desejo de relacionar o futebol à religião. Sempre foi, porque o futebol é em massas humanas, o futebol é algo mundial, é uma máquina de dinheiro. O futebol envolve programas radiofônicos, programas de televisão, entrevistas, profissionais de todas as áreas estão envolvidos com o futebol para divulgar o futebol, o jornalismo, a mídia. Então o diabo sempre quis relacionar o futebol à religião, porque o diabo vai massacrar com a religião através do futebol, vai enfraquecer o poder da igreja através dessa prática pagã e mundana. O diabo sempre teve em mente esse desejo de relacionar o futebol à religião. Futebol foi por conta do diabo. E a religião unida ao futebol foi por conta dos pastores e padres. Os padres e os pastores estão contribuindo com o diabo para que o diabo consiga relacionar o que ele criou com o futebol, uma prática diabólica, que teve um início bom, mas depois tomou outro rumo, e os pastores estão fazendo a parte da religião junto com os padres. Estão unindo e mandando seus membros seguir, que não tem nada a ver. Então o diabo e os pastores aí que estão apoiando o futebol estão trabalhando junto para fazer essa relação entre o futebol e a religião que muitos youtubers e muitas pessoas queriam que acontecesse já de antemão. Vou falar do Internacional de Porto Alegre, que é um que eu conheço muito, que no tempo passado nós seguíamos esse clube. Então vamos falar sobre esse clube, Internacional de Porto Alegre. Por exemplo, na Capela Nossa Senhora das Vitórias, há uma capela Nossa Senhora das Vitórias dentro da Gigante da Beira Rio. É uma igreja católica onde há missas.
apoiada pelo clube, para que ali possam as pessoas também fazer suas orações, suas rezas, porque na verdade católico reza e crente ora, mas hoje o católico já quer orar, porque está tudo inverso. Você entendeu? Porque a partir do momento que eles que oram também, eles abandonaram a reza. E a reza é uma prática católica. Entendeu, irmão? Reza é repetição de palavras, oração não. Oração é inspiração através de uma conversa com Deus. Vamos à frente. Então, na Gigante da Beira-Rio, por exemplo, tem essa capela, com missas dominicais. Ali tem missas dominicais, feita pelos cardeais e pelos padres ali dentro do próprio clube de futebol. Bom, vamos à frente. As missas são realizadas somente em datas que não tem jogos. Quer dizer, nem a missa tem valor, nem a prática religiosa deles tem valor, porque se tiver jogo não tem missa. Então quer dizer, o futebol está acima da religião deles. O futebol está acima da missa. E o futebol vai começar a estar acima dessas igrejas evangélicas que estão abraçando o futebol. As pessoas vão deixar de estar na igreja para estar no futebol. Aqui então, na capela da Gigante da Beira-Rio, quando tem jogo não tem missa. Você pode esquecer negócio de rezar e de servir a Nossa Senhora da Aparecida e aos deuses, os santos católicos. Tá entendendo? Então não tem missa nos dias que tem jogos. Aprendemos aqui que os jogos são mais importantes que a missa e a religião. A capela é localizada no portão 1 do Gigante da Beira-Rio. Tem também uma loja de artigos religiosos. Você entendeu a malandragem? Aqui, por exemplo, essas igrejas que vendem artigos religiosos, tais como a Mundial, a Universal e tantas outras, se as igrejas, a Assembleia de Deus, as IPDAs e qualquer outra frente, para com isso, que isso é comércio. Isso é prática pagando o catolicismo. Então ali dentro daquela capela tem os artigos e os objetos religiosos. Ali tem os artigos e objetos religiosos para a pessoa comprar. Como sempre, nós vimos o comércio, que saiu da católica e foi para as igrejas evangélicas. Então a igreja evangélica que está comercializando objetos, amuletos e coisas, está fora da Bíblia, porque o Martinho Lutero já era contra essa prática de venda de indulgências e de venda de objetos naquela época. Estava vendendo até, digamos que em alguns lugares, é feio que eu vou falar aqui, até leite do peito da Virgem Maria. Estava vendendo na época do Martinho Lutero, estava vendendo os pedaços da cruz de Cristo, estava vendendo crânio de profetas, estava vendendo ossos. Tinham relíquias intermináveis na época do Martinho Lutero. Martinho Lutero lutou e hoje, aquilo que Martinho Lutero lutou para tirar dentro do catolicismo, tem pastores evangélicos que estão trazendo tudo de volta para dentro da igreja evangélica. É uma vergonha, meus irmãos, essas coisas que estão acontecendo. Vamos à frente para ganharmos tempo. Crentes e os ingressos caríssimos e os cristãos sócios do clube. Então a pessoa vai lá, para entrar tem que comprar um ingresso caríssimo, dependendo da cadeira, porque dependendo da cadeira o ingresso é mais caro. Se você quer uma cadeira de primeira classe, digamos, para você assistir o futebol de uma forma melhor, ter uma visão mais ampla, você vai pagando. Então eles vão e pagam, os crentes vão e pagam. Quando fala na oferta na igreja, que está todo mundo dizendo que é antibíblico, quando a gente vai tirar a oferta que é bíblico, aí não tem oferta. A salva passa nem R$1, nem R$2, nada. Às vezes dão uma moeda com desinteresse. Amém, você faz o que você quiser do seu dinheiro. Mas para que você venha aprender lá no clube, você paga o ingresso caro, você compra a camisa cara e você ainda é sócio do clube, paga ainda a mensalidade. Tá certo? Para se fazer parte de uma idolatria que é condenada pela palavra de Deus. Então vamos à frente para ganhar tempo, meus irmãos. Reclamam de ajudar a obra de Deus, mas gastam em coisas supérfluas, tais como futebol, ingresso e sócio de clube e coisas dessa natureza. Dentro do futebol, todos os santos jogam. Eu queria deixar bem claro para vocês que dentro do futebol, todos os santos jogam. Há um jogo, e dentro desse jogo, e de clubes, e de times, e de etnias, e de países, de diferenciação de pessoas, e de cultura, os santos vão jogando. Cada clube, cada país tem os seus santos. Entendeu? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então quem está dentro do futebol está adorando a santos, padroeiro dos seus times. O lema é aumentar a relação entre os clubes e suas torcidas. O lema é aumentar a relação entre o clube e as suas torcidas. A gente percebe então que até a religião está sendo infiltrada para aumentar a relação entre os clubes e a torcida, para que as torcidas sejam mais fanáticas aos seus clubes. Isso mostra que futebol e religião combinam e tem muita coisa a ver, segundo a linguagem do povo
na vida secular. Eles querem afirmar que o futebol e a religião têm muito a ver. Para nós, os cristãos verdadeiros, não tem nada a ver. Tá certo, meus irmãos? Perceba que futebol e idolatria não combinam aos verdadeiros crentes. Nem tampouco a Cristo, que é o único caminho mais importante que a religião. Então pode unir sim futebol e religião, mas nunca vai unir futebol ao verdadeiro caminho que é Cristo. Futebol com Cristo, que é o verdadeiro caminho, não combina. Pode combinar com religião falsa e pagã, pseudo cristã, mas com o verdadeiro evangelho, o futebol não combina, porque o verdadeiro evangelho não é idólatra. Padroeiros dos times de futebol, para nós terminar o nosso vídeo. Não sei, irmão, se não vai ficar em duas partes. Se ficar em duas partes, você clica para assistir a segunda parte, que eu acho que a memória vai me deixar na mão, tá certo? Padroeiros dos times de futebol. Por exemplo, alguma seleção. A seleção do México tem Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira. A seleção da Costa Rica tem a Nossa Senhora dos Anjos. Olha só, o cristão envolvido com futebol. Assistindo futebol, no clube de futebol, no estádio de futebol, olê, 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 gol! Não tem sentido, irmão. E quando você diz gol, você está dando uma glorificação para uma coisa carnal. Você devia dizer na igreja glória. Não gol, mas glória. Não gol para aquele atleta, para aquele ídolo do futebol. Como é, por exemplo, você já viu uma pessoa mais adorada que o Neymar? Que o Lionel Messi? Que o Cristiano Ronaldo? Você já viu uma pessoa mais adorada que o Pelé? E tantos outros? Então acorda, meus irmãos, pelo amor de Deus. Então, já aí, vamos falar muito de seleção, só essas duas aí para vocês vão entender. Tá certo? Agora vamos para os clubes aqui, que não são seleção, são clubes de futebol de cada estado. Por exemplo, o Corinthians tem o São Jorge. O São Jorge é o pior santo católico que existe. Por isso que o Corinthians, a maioria, acho que dá para identificar o Corinthians por tudo mesmo. Tudo no Corinthians é mais forte. Então o São Jorge é aquele cavaleiro da Igreja Católica, aquele santo guerreiro lá que luta com a serpente. Então esse é o padroeiro do Corinthians. E o crente está lá. Corinthians, São Jorge, vai, vai. Aí chega nos estádios com o Espírito São Jorge, quebra tudo nos restaurantes. Quando eles estavam vindo aqui da Argentina, acho que não sei se jogaram contra o Boca, ou contra o River Plate, ou contra o time aqui perto da terra do Lionel Messi, aqui em Rosário. Eu estava lá pregando em Santa Fé, os irmãos comentaram comigo que eles destruíram os restaurantes, tudo, quebraram tudo, a torcida do Corinthians, que aonde vai é só briga e quebra-pau. Então, meus irmãos, não é coisa de crente. Futebol não é coisa de crente. Já do São Paulo é o próprio São Paulo. O santo São Paulo. É o padroeiro do São Paulo. Do Palmeiras é o São Genário. Do Santos é a Santa Rita. Tem dois padroeiros. O Santos tem a Santa Rita e a Nossa Senhora do Monte Serrate. Eu podia falar sobre esses santos aqui, explanar um pouco, mas não vou, irmão. Vocês só falando, vocês já vão ver a relação terrível, caótica, entre o futebol e a religião. Aí vem aqui o Fluminense, tem a Nossa Senhora da Glória, né? E tem como padroeiro, e os torcedores têm como padroeiro o Papa João Paulo II. Tá certo? O Papa João Paulo II. E a torcida do Fluminense costuma cantar, eles gritam a bênção João Paulo de Deus. Quando eles têm um hino